Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje é sobre o voto de Jefté. Um voto de tolo. O voto de Jefté. Então nós vamos ver a mensagem de hoje. Até hoje, o grupo está dividido. Se a filha de Jefté morreu queimada ou não. Então nós vamos pregar com respeito ao que diz as Escrituras. Muito bem. Então, nós vamos basear essa mensagem no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31, que diz assim: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: Se fizeres que eu vença a guerra contra os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da porta da minha casa e vier encontrar comigo quando eu voltar da guerra, eu oferecerei em sacrifício a ti. Muito bem. Nós vamos ver essa mensagem. Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31. Que a palavra de Deus diz que Jefté fez um voto a Deus. Antes de nós entrarmos no assunto, vamos desenvolver a palavra voto. O que quer dizer voto na Bíblia? Na Bíblia, um voto é uma promessa ou um juramento muito sério feito a Deus de realizar algo ou abster-se de algo. O voto tinha o mesmo poder de um juramento. Muito bem. No livro de Números, capítulo 30, versículo 2, diz assim: Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou jurar que fará ou deixar de fazer qualquer coisa, ele deverá cumprir a palavra e fazer tudo o que tiver prometido. Números, capítulo 30, versículo 2. Muito bem. Então, se um homem fizer um voto, não é? Ele fazer um voto que vai
deixar, jurar, que fará alguma coisa, né? Eu prometo, quero fazer um voto, se Deus me der um trabalho, qualquer coisa, um filho, ou a libertação de um filho, isso, aquilo, qualquer voto que ele fizer ao Senhor. Ou de deixar de fazer, né? Olha, eu vou fazer um voto, se eu deixar de beber, de fumar, se eu deixar de fazer isso, eu vou fazer um voto de fazer isso. Então, ou fazer ou deixar de fazer, a pessoa tem que cumprir a sua palavra. Muito bem. Deuteronômio, capítulo 23, tudo isso aí com respeito a voto entre o homem e Deus. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21 ao 23, diz assim: quando você fizer um voto ao Senhor, nosso Deus, não demore a cumpri-lo. Deus exige que o voto seja cumprido. E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Mas não é pecado você deixar de fazer o voto a Deus. Veja, se você fizer um voto, se nós fizermos um voto, nós temos que cumprir. Mas a palavra de Deus, no versículo 22, diz assim: nós não somos obrigados a fazer o voto. Se nós não fazemos, não é pecado você não querer fazer voto. Se você fizer o voto, você tem que cumprir. Deus não exige de ninguém fazer voto. Ninguém está obrigado a fazer voto. Ninguém. Eu vejo muita igreja, olha, leva aí um envelopezinho para você fazer um voto, forçando a pessoa a fazer um voto para trazer dinheiro. Voto tem que ser voluntário. Ninguém é obrigado a fazer voto a Deus. Mas se fizer, tem que cumprir. Deus não está pedindo nada, não está exigindo nada disso. E não é pecado você não fazer voto. No versículo 23 diz assim: mas se você, por vontade própria, fazer um voto, então você deverá cumprir sem falta. Então está bem explicado. Jefté fez um voto, Deus não pediu o voto para ele. Deus não pediu para ele fazer voto nenhum. Ele fez voluntariamente. Ele fez voluntariamente. Deus não pediu para Ana fazer um voto. Ela queria ser mãe. Ela voluntariamente, ela fez o voto. Porque ela queria ser mãe. Então nós vemos Levítico capítulo 18, versículo 21, Deus nos orienta através da sua palavra, mandou que Moisés escrevesse em sua palavra, e temos que observar a palavra de Deus, aquilo que ele pede para o ser humano. Então veja que 18, versículo 21 de Levítico, nenhum pai
deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus. Oferecer o filho para sacrifício. O que é o holocausto? O holocausto é colocar o sacrifício no fogo até virar cinza. Você põe o animal ali no fogo, mata o animal, coloca no fogo até virar cinza. Todos os holocaustos é isso, é queimar a oferta até virar cinza. Não podemos confundir fazer um voto a Deus e com o que Deus fez com Abraão. Abraão não fez um voto a Deus, foi Deus quem pediu para que ele sacrificasse Isaque, porque Deus não queria o sacrifício de Isaque, ele queria a obediência de Abraão. Se Abraão obedeceria a ele ou não. Completamente diferente de Jefté e de Ana. Eles voluntariamente ofereceram, fazendo voto a Deus. Quando é voto de holocausto, é sacrifício no fogo, até queimar a vítima virar cinza. E nós vemos Levítico ainda 18, versículo 9 e 10, diz assim: quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der, não apresentarás a fazer, não aprenderás, não vai aprender, não vai entrar nessa escola dos cananeus, a fazer conforme as abominações daquelas nações. Não ofereça os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Está na minha Bíblia escrito isso aí, na sua também. Então nós vemos o ensinamento de Deus, o que é fazer um voto a Deus. O que é fazer voto? Deus não pede voto para ninguém. Tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário. E nós vemos Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, diz assim: não adorem ao Senhor nosso Deus, não adorem ao Senhor nosso Deus, do mesmo jeito que o povo cananeus adoram os seus deuses. Não vá copiar, não vá fazer da mesma forma que eles fazem, pois Deus odeia e detesta tudo o que esses cananeus fazem nos seus cultos religiosos. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 31.
Então nós vemos como que Deus não permite sacrifício humano. E como que nós vamos fazer agora aqui, com essa leitura? Glória a Deus. De Jefté. Como que nós vamos fazer? E nós vemos que no versículo 30 e 31, voltando lá à leitura, ele fez um voto homicida. Vamos repetir o assunto? Versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse. Ele sabia que não era obrigado. Se fizeres que eu vença a guerra contra os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da porta da minha casa. Na casa dele não morava vaca com ele. Na casa dele, dentro da casa dele, não moravam os cabritos. E mesmo que morasse dentro da casa dele, quando ele estivesse chegando, os cabritos não iam sair para abraçar ele. As vacas não iam sair de dentro da casa dele para ir abraçar ele. Quem morava na casa dele? Era ele, a mulher dele, a filha dele, a sogra dele, o sogro dele, os cunhados dele, se tivesse. E vejam, quem morava na casa dele, então ele tinha ideia que alguém fosse morto dentro da... que morava com ele. Naturalmente ele deveria estar pensando, eu vou fazer um voto, quem sabe a minha sogra vai sair amanhã, eu quero matar aquela velha no fogo. Naturalmente ele estava com essa ideia de matar alguém que morava com ele dentro da casa dele. Foi um voto homicida. Foi um voto criminoso. Com intenção de matar aquele que sair ao encontro de mim. Quando eu vier da guerra, eu vou oferecer a ti, Senhor, queimado no fogo, como holocausto até virar cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que voto de tolo. Voto de tolo. Com intenção de matar alguém. É óbvio que Deus não iria aprovar, porque Moisés falou aqui. Se Deus aprovar um voto desse, é porque Moisés se enganou ao escrever isso. Vejam, quando entrar na cidade, na terra que Deus te dá, Israel, não faça como os cananeus fazem, oferecendo vida humana em sacrifício no seu altar, em holocausto, queimando aquelas pessoas, louvado seja Deus, matando em sacrifício, oferecendo holocausto. Pode ver que ele fala que para queimar o holocausto, para queimar a vítima. Então nós vemos, quando isso aconteceu, naturalmente, ele estava programando, ele queria matar alguém na sua casa. Devia ser sua sogra. Devia ser sua sogra. Devia ser a sua sogra. Porque quando sai a filha dele, nós vemos no versículo 35, a lamentação que ele faz. A lamentação que ele faz.
Quando Jefte a viu, eu quero ler no versículo 34, Juízes 34, Juízes capítulo 11, versículo 34. Vamos ver a sequência da leitura. Quando Jefte voltou para sua casa, em Mispa, a sua filha saiu ao encontro. Ela estava dançando, alegre, contente. Papai vem vindo. Graças a Deus, ele teve a vitória. Numa peleja difícil. E ela com seu tamboril, cantando, que nem Míriam diante do mar. Dançando, cantando, alegre, feliz. E saiu ao encontro do seu pai. E ela era a filha única. E ele não tinha mais nenhuma outra filha ou filho. Vejam, talvez ele estava pensando que era a sogra dele que ia sair. A oportunidade de eu livrar dessa mulher. A oportunidade que eu tenho de livrar da minha sogra. E vejam que a filha dele saiu, glória a Deus, a encontrar com ele. Quando Jefte a viu, ele ficou desesperado. Mas é ele que fez o voto. Ele ficou desesperado porque viu a sua filha. A primeira que passou pela porta que ele falou. Pela porta da condenação. O primeiro que passasse ali já estava condenado porque ele tinha feito voto assassino. E vejam, louvado seja Deus, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, olha a lamentação de uma coisa que ele mesmo fez, que Deus também não pediu. Deus não pediu isso a ele. E vejam, louvado seja Deus, ah, minha filha, você está partindo o meu coração. Porque tem de ser você que me vai fazer sofrer. Por que que tem que ser você? Eu fiz esse voto pensando que era sua avó, a mãe da sua mãe. Eu pensei que era sua avó que vinha ao meu encontro. Eu ia aproveitar para me livrar dela. Eu ia aproveitar para jogar ela no tacho, para jogar ela no fogo, para fazer minha sogra virar cinza. Mas tinha que ser você que fazia eu sofrer, minha filha. Você morrendo, eu não vou ter geração. Não vou ter geração. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que voto de tolo. Um voto que Deus não pediu. Deus não pede para ninguém fazer voto. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não pede para ninguém fazer voto. Louvado seja Deus. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Continuando aqui a leitura. Eu fiz uma promessa, eu fiz um voto a Deus, o Senhor, e não vou voltar atrás. E não vou voltar atrás. E veja, irmão, louvado seja Deus, quanta ignorância desse rapaz, desconhecedor da palavra de Deus. Então nós vemos, e por que ele não podia voltar para trás? A Bíblia dá esse direito para ele? Dá. Se Ana, quando prometeu a Samuel que queria, que ela ia entregar a Samuel ao Senhor,
ela podia quebrar esse voto? Podia. De que jeito? Nós vamos ver lá, então, Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27. Vejam, tanto Ana como Jefté poderiam quebrar o seu voto. Ele tinha que pagar. Então vamos ver. Levítico 27, é o mesmo Moisés que escreveu. Tá? Olha, e diz, versículo 27, versículo 1 e 2. Disse também o Senhor a Moisés: dê as seguintes instruções aos israelitas. Se alguém fizer um voto especial, oferecendo pessoas ao Senhor, faça-o conforme o pagamento do valor da pessoa. Então ele pagava lá uma taxa e a pessoa estava livre. 27 vai caber, versículo 5, vai caber o jovem de, vamos ler, o jovem de 5 a 20 anos pagarão 20 barras de prata. Tira o voto e coloca e faz o pagamento, porque tinha tabela de preço. E paga. Não é? E pagarão. E as jovens mulheres teriam o preço agora aqui da filha, olha, de 5 a 20 anos. Deveria ser a faixa etária de idade da menina lá, não é? Filha de Jefté, né? Pagarão 10 barras de prata. 10 barras de prata. Ele podia trocar. Estava tudo certo. Estava resolvido, ele cumpriu o voto dele, ele pagou o voto dele. E não precisava ele matar a filha dele. Não precisava. E nós vemos que no caso de Samuel, então é aquele, esse era o valor, né? 10 barras de prata, era o valor que Jefté pagaria para resgatar sua filha do voto feito ao Senhor. 10 barras de prata. Se fosse Samuel, porque ele tinha 1 ano, diz assim, olha, no versículo 6, os meninos de 1 mês a 5 anos de idade pagarão 5 barras de prata. E a menina pagarão 3 barras de prata. Se fosse uma menina, era 3 barras. Como era um menino, ou caldiana, então era 5 barras. Se ela não quisesse continuar com o propósito do voto feito a Deus, que ela entregaria ao Senhor, ela podia resgatar o menino, levar embora. E vejam, Jefté, ele quis pagar a sua promessa. Vamos ver o versículo 36. Muito bem. No versículo 36 diz assim: a jovem respondeu, no versículo 35 primeiro, né? Quando Jefté viu que era sua filha, ficou desesperado, tudo e tal, né? Foi dito, né? No versículo 36, a jovem respondeu: se o senhor, papai, fez um voto ao Senhor, Deus, o Senhor Deus,
faça de mim o que o Senhor votou, o que o Senhor prometeu a Deus. Faça de mim faça de mim o que o Senhor prometeu. Pois o Senhor Deus deixou que o Senhor vingasse os nossos inimigos, os amonitas. O versículo 37 diz assim: e continuou: só peço uma coisa, papai. Permita que eu vá com as minhas amiguinhas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. Nunca chegarei a ser mãe. Por que, menina? Por que, Mariazinha, você nunca vai chegar? Ah, evangelista, por causa do voto tolo do meu pai. Ele fez um voto que Deus não pediu. Deus não pediu nada disso. Por causa do voto tolo, ele vai ficar sem herança de filhos, de geração. Eu sou a filha única e já estou partindo. Versículo 38. E o pai dela o permitiu que ela fosse por 2 meses. Então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas chorando, porque ela nunca chegaria a ser mãe, ela não ia ter esse prazer, por causa de um voto que alguém fez que não foi pedido por Deus. Que não foi pedido por Deus. O que Deus pede, muita gente não faz. Deus sempre pediu obediência e muitas vezes o povo não obedece. Mas foi fazer uma coisa que Deus não pediu. E ainda transgrediu a palavra do Senhor. E no versículo 39, depois de 2 meses, ela voltou para o pai e ele fez o que havia votado, prometido a Deus. Assim, ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias, todos os anos, para chorar pela filha de Jefté, o Gileadita. E vejam a palavra do Senhor. Vejam que Deus, ele cumpriu a promessa feita, o voto feito. E nós vemos que ele poderia, nesses 2 meses, ele poderia ter livrado a filha dele dessa situação. Tinha meios bíblicos para ele resolver esse problema. Pagaria 10 barras de prata para ele poder livrar e resgatar a sua filha. Para resgatar a sua filha. Veja que Deus resgatou nós do poder da morte. Ele pagou o nosso resgate. Ele também poderia pagar o resgate da filha pelo erro dele e não pela uma cobrança de Deus. E nós vemos, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. Deus pagou o nosso resgate. Ele podia pagar o resgate de sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, ele cumpriu. Ele cumpriu o voto.
Em 2 meses, ele deveria ter chegado, consultado os sacerdotes. Quem faz a oferta a Deus é o sacerdote, e não parece sacerdote nessa mensagem, para instruí-lo. Um erro cometido por Jefté. Ia sacrificar, é a mesma coisa. Isso é abominação. É a mesma coisa se ele fosse sacrificar um porco em cima de um altar. Seria abominação a Deus. Tem animal que não pode ser oferecido a Deus. Não pode, que seria abominável a Deus. Qualquer animal que não tivesse na lista para oferecer um sacrifício a Deus, não era, seria abominação. Não faça, Jefté. Não faça como os costumes dos caldeus. Ele tinha a mente dos caldeus. Ele tinha a mente dos cultos dos caldeus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que eu posso provar isso daí? Nós vemos que nós podemos provar isso aí. Louvado seja Deus. No livro de Juízes, capítulo 11, né? 11, né? Versículo 10, se não me falha a memória. 11. Glória a Jesus. O Juízes, capítulo 10. Eu vou ler aqui. Olha bem, no versículo 6. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E serviram a Balins. O que é Balins? É plural de Baal. Baal Peor, Baal... tem 16 nomes de Baal. Uns representante é Deus, né? E outros é nome de cidades, né? Então, eles desviaram, eles começaram a servir a Baal, no plural. E Asterote é deusa. É uma divindade feminina. Baal é uma divindade dos caldeus feminino, né? Masculino. E a Astarote é uma divindade feminina. E os deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E vejo que eles estavam adorando outros deuses em todo Israel. Todo Israel. Que Deus fez com que essas nações invadissem Israel e punissem Israel. E vejo que Deus levantou a Jefté no meio daqueles israelitas idólatras que tinham o hábito de matar seus filhos, que fazia tudo ao contrário daquilo que Deus o ensinou. Quando entrar na sua terra, não faça esse tipo de coisa. E os israelitas faziam isso, matavam os seus filhos. Jefté tem essa mentalidade dos cananeus. Aquele que sair primeiro da minha casa, eu vou colocar no forno, eu vou colocar em cima da brasa, eu vou fazer um holocausto
Deve ser a minha sogra saindo de casa para me abraçar. Eu quero matar a minha sogra. Quero matar a minha mãe, que era uma prostituta. Talvez ele queria vingar de sua mãe. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que ele, quem veio ao encontro dele, foi a filha dele. Aí ele quis torcer, minha filha. Ele quis transferir a responsabilidade em cima da menina. Você me encheu de tristeza, mas quem fez o voto foi ele. Voto de tolo, voto criminoso. Naturalmente, alguém ia sair por aquela porta. Aquele que passasse estava sentenciado à morte e ser queimado no fogo até virar cinza. Louvado seja o nome do Senhor. E ele teve 2 meses para consultar o sacerdote, para ver se podia cumprir a sua palavra, porque é o sacerdote que tinha que acender o fogo. Ele tinha que levar o sacerdote. Qualquer oferta é o sacerdote que tem que apresentar a Deus. E aqui na Bíblia não aparece sacerdote nenhum. Ele deve ele mesmo ter feito o serviço, matado a sua filha, queimado a sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Sepultou a sua geração futura. Então nós vemos a palavra do Senhor. Ele fez um voto de tolo. Eu queria ler, louvado seja Deus. Olha o voto que diz, louvado seja Deus, para nós fazermos, está no, como é que fala? Salmo, para encerrarmos, né? Salmos 50, versículo 14. Esse é o voto que você deve de fazer. Salmo 50, versículo 14. Ofereça a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos de louvor, de agradecimento e gratidão a Deus. Não oferecer seu filho para enfiar no fogo, enfiar sua sogra no fogo, enfiar sua mãe no fogo, enfiar seu irmão no fogo. Não é voto assassino que vamos agradar a Deus, mas é sacrifício de louvor, de adoração a Deus, de humildade, de clamor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o sacrifício, esse é o voto que temos que apresentarmos a Deus. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Saiba, hein? Deus não pede voto para ninguém. Deus não pede para ninguém. Não tem esse negócio de envelope, faz um voto com Deus aí. Tem que partir de você. Tem que ser voluntário. Tem que ser voluntário. Ninguém tem que enfiar a obrigação para a gente fazer um voto. Não. Ninguém. Porque Deus não faz isso com ninguém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.